Hello pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais esse vídeo aqui no canal. Hoje eu queria compartilhar com vocês como que eu fiz a minha primeira venda aqui na internet. Antes de começar esse vídeo, eu queria dizer que todos os livros que eu leio sobre mentalidade e empreendedorismo, como que eu busquei essa ajuda, né? Vão estar aqui na descrição. Eu coloquei os primeiros como sendo os mais importantes. Mas se você quer aprender mais a base do porquê você precisa aprender sobre vendas, eu te indico o livro Quem Pensa Enriquece e A Única Coisa. Eles vão te mostrar o porquê você precisa se atentar a isso. Bom, eu sempre fui uma pessoa que eu nunca soube vender alguma coisa. Eu já tentei vender algumas vezes na minha vida, mas eu nunca conseguia ter uma venda sequer. Algumas vezes, né, eu já tentei fazer isso, mas é aquele tentar assim, assim, só por tentar, sabe? E eu nunca tinha conseguido vender nada, nenhuma coisa. E aí, como eu passei por essa jornada de sair do CLT e começar a empreender, eu sabia que eu tinha que começar a vender. Porque empreender, basicamente, é você vender. Se você não vende, a sua empresa ela não existe. Se você não tem faturamento, a sua empresa é qualquer coisa, menos uma empresa. O que faz ela existir, o que faz o seu negócio existir, são as vendas, são o seu fluxo de caixa, é o seu faturamento. Então eu sabia que antes de eu estruturar processo, antes de eu fazer a jornada do cliente, antes de eu ajustar essas coisas internas do meu negócio, eu tinha que saber vender. Afinal, se eu não tivesse cliente, não teria por que eu estruturar processo nenhum, porque eu não ia ter cliente. Então eu sabia que o meu foco tinha que ser nas vendas. Esse é um erro que eu vejo muito das pessoas que começam a ter o seu próprio negócio. Elas focam em um milhão de coisas, mas elas não focam no mais importante, que é as vendas, né? Essa função de vendedor, ela é muito pré-julgada, né, pelas pessoas como sendo alguém que muito inoportuno, né? Como sendo alguém que às vezes incomoda. Mas você saber vender é algo que você tem que ter muita estratégia, você tem que estudar bastante, você tem que ter algumas formas ali de conversar para você saber conduzir. E realmente é algo que dá para você aprender sim, se você estudar bastante, mas é algo que você precisa estudar. Principalmente se você é como eu, né? Se você se achava totalmente incapaz disso. Então, empreender é justamente isso, né? Eu já esbarrei com várias pessoas que tiveram ideias boas, mas essas ideias ficaram paradas porque elas não sabiam vender, elas não sabiam passar essa ideia adiante, sabe? Se você tá pensando em começar um negócio ou se você já tem um negócio, você provavelmente, se você já tem, você já sabe. Se você tá começando, eu queria te falar isso, foque nas suas vendas, porque as suas vendas é o que vai fazer toda a diferença no seu negócio, sabe? Mas assim, você saber vender tem várias vertentes, né? Você pode simplesmente aprender a você fazer a venda ali direta com o seu cliente, que foi o que eu fiz, né? Eu pensei assim, apesar de qualquer coisa, eu preciso saber ter essa venda direta com o meu cliente. Mas você aprender sobre vendas, existem várias vertentes sobre isso. Você pode aprender a vender na internet de outros jeitos, sem precisar falar diretamente com o cliente também. Então, basicamente, você está aprendendo vendas também, mas você está aprendendo vendas de outro jeito, de outras formas, né? Essa forma que você não precisa falar com ninguém, que o produto já é vendido, né, por si só, ele vai te dar mais resultado de alavancagem, né, no seu faturamento, porque você pode vender em massa, e isso não vai custar seu tempo. Mas também, você também tem que aprender a saber vender desse jeito, entende? Então, é isso que eu tô querendo explicar para vocês. Você saber vender não significa exatamente saber falar com a pessoa e desenrolar ali uma venda. Isso é uma forma de você saber vender, é a forma raiz, né? Você de fato sabe vender. Quando você aprende isso, você de fato se torna uma pessoa que sabe vender. Mas na internet tem várias formas de você saber vender, entende? Então você pode saber vender através de anúncios, através
de sites muito bem elaborados, que quebre a objeção dos clientes. Mas assim, a estrutura, o esqueleto de tudo é exatamente o mesmo. Tanto na venda direta, ativa, diretamente com o seu cliente, quanto em sites, em plataformas e anúncios, em tráfego. É exatamente a mesma coisa, exatamente o mesmo passo a passo, só que a diferença é que você está falando diretamente com o cliente e o outro você está trabalhando em forma de anúncio, mas basicamente é a mesma coisa. Então, se você quiser focar em uma dessas formas, faça isso. É melhor do que você não saber nenhuma nem outra e o seu negócio ficar estagnado e o seu negócio ficar parado. Atualmente, o que eu faço? Eu presto serviços na internet e eu vendo os meus serviços na própria internet. Então, todos os meus clientes eu acho de forma ativa, eu abordo essas pessoas, ofereço o meu serviço, falo do meu trabalho. Geralmente, eu marco uma reunião com elas por videochamada e ali na reunião que é feita a negociação e a gente fecha ali o contrato. Então, quando eu comecei a trabalhar dessa forma, para mim foi bom, porque como eu comecei a trabalhar através de contrato, eu sabia que eu ia ficar com essa pessoa por alguns meses. Então, isso já me dava uma previsibilidade, né, de faturamento, o que é bom também. Mas assim, o que eu vou falar aqui com vocês, vocês podem aplicar para inúmeros tipos de negócios também. Então, o que eu fiz? Primeiro, eu procurei saber sobre o meu nicho na internet. O que eu faço hoje? Hoje eu faço criação de conteúdo e tráfego pago. Então, basicamente, eu ajudo o negócio dos meus clientes a se posicionar na internet e a vender também, né? Eu faço essa estrutura para eles. Então, se os meus clientes são pessoas que estão buscando resultados nas redes sociais, aonde que essas pessoas estão? Aonde que os meus clientes estão? Nas redes sociais. Então aqui eu já quero falar o primeiro ponto para vocês. Procura entender aonde os seus clientes estão, através do que tipo de serviço você faz. Como no meu caso, eu faço conteúdo para rede social e tráfego pago, os meus clientes, obviamente, eles vão estar nessas redes sociais, entende? Então, assim, entende o que você vende e através da forma que você entende o que você vende, você vai saber aonde o seu público está. E geralmente a resposta é bem óbvia também. Então, eu comecei a ir atrás desses meus clientes nas redes sociais, né? E antes de eu abordar qualquer tipo de pessoa, eu tracei o meu perfil ideal de cliente. Então, assim, quem é a pessoa que está precisando do meu serviço? É aquela pessoa que tem a rede social não muito bem estruturada? É aquela pessoa que não tem um funil de vendas muito bem estruturado na rede social dela? É aquele tipo de pessoa que você vê que não tem nenhum acompanhamento, que provavelmente não está tendo muitos bons resultados nas suas vendas? Isso tudo, com o tempo, você vai saber identificar quando um perfil ele é assim, sabe? E você pode achar muitas pessoas que precisam do seu trabalho, mas às vezes elas não vão ter condições de pagar pelo seu trabalho. Então isso é outra coisa que você precisa analisar ali quando você for buscar o seu cliente. Você tem que analisar essas duas coisas. O primeiro, se ele precisa do seu trabalho, porque isso vai te poupar tempo. Segundo, se ele tem condições de pagar pelo seu trabalho. E ali na própria rede social você consegue identificar isso também pelo lifestyle da pessoa. Então, se você vê ali que ela leva um estilo de vida, que ela consegue custear os seus serviços, é bom você abordar ela, entende? Eu já achei várias pessoas que seriam potenciais clientes meus, mas que eu vi que talvez o negócio deles não iriam arcar com os meus serviços, e aí por isso eu não abordei. Entende? Então isso vai fazer você economizar tempo, isso vai te evitar nãos desnecessários. Então quando você faz esse filtro, essa estruturação, se vocês quiserem eu posso fazer um vídeo para vocês mais detalhado, né? Como fazer esse filtro para você abordar as pessoas certas. Se vocês quiserem, deixa aqui nos comentários. Então, quando vocês fazem esse filtro, você diminui os seus nãos, né? A sua taxa de conversão ela fica maior, porque você está sabendo selecionar
as pessoas que podem ser os seus potenciais clientes e que têm condições de te pagar. Porque isso aí é uma parte do processo, né? A outra parte vai depender de você na hora de negociar. Mas você também pode ser uma pessoa que sabe muito bem negociar e tá pecando na parte de escolher o cliente. Entende? Então você pode aprender muito sobre vendas, tá muito bom saber fechar, mas tá errando nisso, tá errando na hora de saber escolher os clientes. E isso tá te dando nãos que às vezes você nem precisava ouvir. Entendeu? Então, depois que eu estruturei isso, aí eu comecei a abordar algumas pessoas. Algumas pessoas você vai ter que trabalhar ali por mensagem algum tempo, principalmente porque você está abordando elas pela internet, gera aquela certa restrição delas, né? Aquele certo medo de ser golpe e tudo. Então, tem certas pessoas que você vai ter que falar mais com elas pelo WhatsApp e tudo. Mas assim, gente, eu comecei sem nenhuma prova social, porque realmente eu não tinha prova social. Eu não tinha feedback de ninguém, eu só tinha a minha palavra de que eu ia conseguir fazer aquilo para a pessoa. E eu tinha que saber passar isso na reunião para ela. Entende? Então, não fica muito preso nisso de, poxa, o cliente me pediu isso e eu não tenho. Isso tudo são coisas que dá para você contornar. Então, depois que eu selecionei essas pessoas, algumas passaram ali pelas conversas, outras já foram direto para a reunião. A reunião é a parte mais importante, porque se você conseguir fazer por chamada de vídeo é melhor, porque o cliente sente mais a sinceridade quando ele te vê. Quando ele não te vê, quando ele só conversa com você por mensagem, você não passa tanta credibilidade, porque ele não sabe com quem ele está falando. Então, o risco dele achar que é golpe é grande. Então, quando você conversa com alguém ali por chamada de vídeo, ele vai te ver, vai saber quem você vai conseguir passar sinceridade no seu falar, na sua fala, na sua linguagem corporal. E ali, a minha reunião, no começo, como que era? Eu basicamente apresentava o meu trabalho e pegava a rede social daquela pessoa, que eu achei aquela pessoa, e fazia uma apresentação do que eu poderia trazer de resultado para aquela rede social. Ali o cliente tem mais noção, mensuração do que você pode fazer. Isso vai trazer a ele mais entendimento de como seria a vida dele com você. Muitas pessoas erram nessa parte, elas não conseguem fazer com que o cliente mensure o resultado que ela pode trazer na vida dele. E quando você não entende, você não compra. Muitos clientes eles deixam de comprar porque eles não entendem como o seu serviço vai poder ajudar eles. Então essa é a sua função ali na reunião, fazer com que ele entenda isso. E aí na reunião eu trazia essa proposta, eu trazia o perfil dele, como que eu poderia melhorar, ajustar, né? Eu escrevi o que eu iria fazer. E uma coisa que foi muito importante também, no meu contrato tinha o cronograma, passo a passo, de datas que ele ia receber os resultados. Então, em uma semana ele ia receber o onboarding, em outra semana ele ia receber o briefing. Então, assim, ele tinha datas para tudo, sabe? Isso vai fazer ele conseguir sentir segurança e saber exatamente o que você vai entregar a ele no tempo que você vai entregar a ele, sabe? Isso também te ajuda. Por quê? Porque às vezes, por o cliente não ter essa noção, poxa, mas tá bom, mas como que funciona? Depois que a gente fecha, o que a gente faz? Como que vai ser? No meu contrato tem tudo muito bem especificado. E lá na reunião eu já falo sobre isso com ele também. Então ele tem isso nas duas formas, tanto na reunião quanto no meu contrato. Ele vai saber disso duas vezes, né? Na reunião, porque eu apresento o meu trabalho, e no contrato, porque vai estar ali registrado para as duas partes poderem assinar. Depois, você vai ouvir o que o seu cliente tem para falar, os projetos dele para o futuro. E ali você vai ter um forte indício de que você vai fechar aquele negócio. Por quê? Primeiro, porque você soube identificar o seu cliente, você sabe que ele tem condições de pagar o seu trabalho, você sabe. Então, esses dois fatores aqui, essas duas objeções já caíram por terra. Vai faltar só o quê? A sua parte. Vai faltar só você saber explicar o seu trabalho. Só isso.
Então, é mais chance de você conseguir fechar com ele nesse momento agora. Eu já finalizei reuniões com os clientes falando para mim assim, olha, me passa seu contrato, vamos assinar e me passa seu Pix que eu vou fechar com você. Eu já fechei contratos assim. Isso, né? Dessa forma na reunião. E já fechei contratos também finalizando a reunião e a cliente falando que ia pensar e conversar com o marido. Eu falei, fica à vontade. E ela fechou comigo no final do dia, assim, eu fiz a reunião com ela de manhã, ela fechou comigo no final do dia, já tive casos, assim, já tive casos que eu tive que mandar várias quebras de objeções pro cliente no WhatsApp, depois fazer reunião, para depois ele fechar. Então, assim, cada cliente é um cliente, não espere que você vai marcar a reunião, na reunião você vai fechar e se não fechou é um caso perdido. Não trate dessa forma, sabe? Porque tem cliente que ele é mais analítico, tem cliente que vai fechar com você na reunião, tem cliente que não vai. Mas esses clientes que não vão fechar com você na reunião, não significa que eles não vão fechar. Só significam que eles precisam de mais tempo para pensar. Só isso. Mas eles podem fechar com você depois, sabe? Então, assim, uma coisa que eu não faço por aqui é ficar pressando o cliente a fechar. Eu não faço isso. E eu não gosto de quem faz isso comigo. Então, teve uma época que eu tava procurando alguém para me ajudar aqui numa demanda. E aí eu tava conversando com duas pessoas. E aí eu tava analisando essas duas pessoas. Era um menino e uma menina. A menina foi ali tirando minhas dúvidas e tal. E aí o menino foi também ali falando do serviço dele. Só que ele falou de uma forma assim, olha, eu tenho poucas vagas. Se você fechar hoje comigo, eu já consigo segurar aqui para você. Você tem alguma resposta até final do dia? Pode ser? Você consegue me dar uma posição? Entendeu? Então, ali ele ficou me apressando para ler o documento que ele me mandou, que eu falei para ele que eu iria analisar. Só que naquele meu dia ali específico, eu não ia ter tempo para ler o documento que ele me mandou, porque era um documento muito grande. Então, assim, não tinha nada a ver com o serviço dele, tinha a ver só com a minha rotina, que eu não tinha tempo para fazer isso naquele dia. Mas por ele estar me apressando ali a fechar, eu já fiquei com o pé atrás. Eu falei assim, olha, se você precisar fechar com outra pessoa, pode fechar, fica à vontade. E aí ele nunca mais ficou me apressando, sabe? E ali ele já perdeu no meu conceito de ser uma potencial pessoa que poderia me ajudar com essa demanda. Por quê? Porque se você faz um bom serviço, você tem que dar espaço para a pessoa pensar. Porque, assim, se você tem um trabalho bom e realmente aquela pessoa vai ganhar estando com você, dá um espaço para ela pensar, ela vai chegar nessa conclusão, entendeu? Ela vai chegar. Agora, se você ficar apressando, olha, eu só tenho uma vaga, olha, eu preciso dar resposta até hoje, sabe? Às vezes você tá precisando daquele cliente e você fica apressando. Isso causa na pessoa uma certa sensação de que o serviço não é tão bom assim. Por quê? Porque se você está precisando muito de cliente, quer dizer que o seu serviço não deve ser tão bom assim. Entende? Não porque, assim, como que eu vou explicar isso para vocês? Não necessariamente que o seu serviço não é tão bom assim. Às vezes você não está sabendo passar a credibilidade que a pessoa merece. Acho que essa seria a melhor forma de eu me expressar sobre isso. Mas basicamente é isso. Eu não faço isso por aqui. Já vi pessoas que fazem esse negócio de ficar pressando e tal. É claro que eu sempre trabalho com datas. Então, assim, a pessoa falou pra mim que quer pensar. Aí eu falo pra ela assim, olha, esse preço aqui eu consigo fazer pra você até dia tal. Até lá é um tempo bom pra você conseguir pensar, conversar com seu sócio, conversar com seu marido? Pode ser? Aí a pessoa fala, olha, pode, é um tempo bom. Entendeu? Então, assim, em nenhum momento eu apressei a pessoa, mas também eu dei um prazo para ela saber que, poxa, eu também não vou estar aqui sempre que ela precisar, porque eu preciso ver outras coisas, eu preciso ver outros clientes, sabe? E aqui, por exemplo, na forma que eu trabalho, sempre eu tô ajustando meu preço. Conforme eu for me especializando mais, eu sempre vou lá e dou uma ajustada no meu preço. Então, se a pessoa conversar comigo 2 meses antes e me procurar, sei lá, daqui a 2 meses,
provavelmente não vai estar a mesma coisa. Então eu também deixo ela ciente disso também. Então, pessoal, basicamente é isso. Eu tentei explicar para vocês como que eu fiz a minha primeira venda e foi exatamente assim. Dei até detalhes, né, que vão além para vocês conseguirem mensurar, porque eu vejo muitos vídeos aqui na internet de pessoas que falam como que eu fiz isso, como que fiz aquilo, e aí a pessoa fala 1000 coisas e não fala exatamente como que fez. Então aqui eu falei para vocês exatamente como que eu fiz e como que eu procedi depois e situações que me vieram depois disso. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido. E comenta aqui embaixo vídeos que vocês querem ver por aqui também. Um beijo e até a próxima.